verdade. O senhor também, logo na sua fala introdutória, o senhor se identificou como um homem de chamado e um homem com uma missão. Seria isso? O seu chamado é pastoral, a sua missão é parlamentar? Eu me identifico assim porque um dia, quando o Senhor me chamou para a sua obra, eu tinha 9 anos de idade. Tudo que está acontecendo na minha vida foi profetizado quando eu tinha 9 anos de idade. Naquele momento, aquela profeta de Deus disse, através do Espírito Santo, meu menino, você não vai entender o que eu vou lhe falar, mas eu vou escrever cada palavra na tábua do seu coração. E quando Deus me entrega tudo o que vai fazer na minha vida, Ele me exige uma coisa. E a única coisa que Deus me exigiu foi, não toques na minha glória. Portanto, eu entendo que o maior privilégio que eu tenho, Fábio, não é ser deputado, não é ser político. O maior privilégio que eu tenho não é ser um radialista de profissão. O maior privilégio que eu tenho também não é ser pastor presidente de uma igreja, que sou. O maior privilégio que eu tenho é de ter sido chamado por Deus para cumprir a sua obra, para estar no seu santo altar, para ser um dispenseiro da sua graça e da sua misericórdia. Aprove a Ele me dar uma missão temporária, que é passageira, que é uma missão política. Eu me lembro que um dia eu estava, quando esta missão política veio até o meu coração pela primeira vez, Fábio, eu tive um problema muito grande, porque eu enfrentei 2 eleições e perdi 2 eleições, e eu perdi para mim mesmo. A irmã chegava para mim e falava assim, pastor, não votei no senhor. Eu não votei no senhor. Eu perguntava, mas por que você não votou em mim? E a pessoa dizia, porque o senhor é muito homem de Deus para estar naquele meio. Mas eu sabia que Deus tinha uma missão para mim na vida política. Eu me lembro que um dia eu subi um monte, só eu e Deus, e lá em cima, Fábio, eu fui questionar o Senhor e falei, Senhor, por que então? Se o Senhor tem uma missão política na minha vida, nessa nação, por que me deste o altar, Senhor? Por que me deste o altar? Deus nada me falou. Quando eu estou descendo o monte, o Senhor me diz, queres saber por que eu te dei o altar primeiro, antes da missão? Eu disse, eu quero, Senhor. O Senhor disse, para não te perder. Porque saberás que toda vez que fores cumprir a missão, terás que voltar para acender fogo do meu altar, e tu sabes que com vestes sujas não poderás fazer isto. Por isto eu me identifico assim, um homem chamado por Deus para o altar, cumprindo uma missão temporária na política. Me perdoe a simplicidade da pergunta, talvez a gente vá voltar à sua mesma resposta, mas pastor político ou político pastor? Eu sou um servo à disposição daquilo que Deus tiver para mim. Portanto, foi o próprio Jesus que disse que a um foi dado um talento, a outro foi dado 2 talentos, cada um Deus deu conforme a capacidade de desempenhar e de lograr aqueles talentos. Por isso é que eu me sinto privilegiado, porque Deus me deu talentos, mas não posso me sentir envaidecido, porque terei que dar conta desses talentos para o Senhor. Portanto, sendo prático nessa resposta, eu sou um pastor que Deus está utilizando temporariamente para a vida pública da nação brasileira. Perfeito, perfeito. Eu conheci o senhor pela primeira vez, a primeira vez que eu vi algo a teu respeito, é claro. O senhor já tem uma história no Brasil pregando o evangelho. Na época, usava-se muita expressão conferencista, né? Naquela época, sim. Usava muita expressão e tinha também muita crítica sobre essa expressão. Qualquer um agora é conferencista. Isso mesmo. Quem é conferencista é conferente. Os caras gostam de criticar tudo. E eu vi um vídeo seu que viralizou e viraliza até hoje, em que o senhor estava pregando em uma igreja, eu acho que era uma vigília, e ali o senhor fala algo que parece que descortina, depois dessa sua fala, essa prática que ocorria em um dos maiores eventos do país até hoje, que é o Gideões Missionário.
onde o senhor confessou que tinha pago para pregar nos Gideões. Conheci o senhor a partir daquele vídeo. Foi polêmico, né? Foi muito polêmico e viralizou, até porque o Congresso dos Gideões era e é amado até os dias de hoje, mas poucas pessoas sabiam do que acontecia nos bastidores. E quando esse vídeo seu veio à tona, começou ali as pessoas a conhecerem um pouco dos bastidores dos Gideões e conhecer os bastidores também de outros eventos ao redor do Brasil. Na verdade, eu nem paguei para ir. Era um amigo meu que tinha um sonho de me ver pregando lá. Ele era empresário e ele tinha acesso a essa direção, à época ali dos Gideões. E ele tentou me encaixar, né, sem eu saber. Isso é uma surpresa que ele queria fazer, mas ele só conseguiu pagando, né? E aí eu fui, preguei, e aí naquela vigília eu resolvi falar aquilo, mas falei para aqueles irmãos que estavam ali. Como tinha alguém filmando, aquilo ali viralizou, não é? Não me arrependo, não. Depois, muita coisa ruim veio à tona, não é? Esse meu estilo de falar a verdade, ser contundente naquilo que eu acredito, vem muito antes de eu ser um político, de eu ter um mandato, né? Eu sempre celebrei a verdade e eu espero morrer por ela. Sim, mas o senhor usou uma expressão ali, o senhor disse, todos pagam para pregar lá. Na época, de fato, todos pagavam? Sim, o que eu soube, não é, naquele momento, o que eu tinha acesso naquele momento, é que todos se pagavam. É claro que você tinha ali, já naquela época, ícones, né? O Marcos Feliciano já era o ícone, né? Naquela época e tá. Então eu não sei se houve isso, se isso acontecia com com o Marco naquela época, não é? Estou aqui citando o Marco com muito respeito, sim, tá? Mas eu sabia que era uma prática, principalmente para os novos pregadores que queriam acessar os Gideões daquela época, né? Sem fazer juízo de valores do Congresso, até porque é um congresso de missões. Não, é um congresso abençoado por investe Deus. Em missões ao redor do mundo. Né? Claro. Até o pastor Cisino Bernardino, certa feita... Que não tinha conhecimento disso, tá? Eu ouvi até uma fala dele... Não, ele não tinha conhecimento disso. Ele chegou uma vez e ele falou assim, tem alguns meninos que me procuram querendo abençoar a obra missionária. Eles vêm, sim, querem abençoar a obra missionária, e aí eu descubro que eles pregam. Nada melhor do que dar uma oportunidade, sim, para aqueles que desejam, sim, sim, abençoar a obra missionária para pregar aqui no Gideões. Sim, essa não era uma prática de só prega se pagar do pastor Cisino. Aquele era um santo homem de Deus, era um profeta para a minha geração, que nós temos saudade deste legado que esse homem deixou para todos nós, né? Isso era uma prática ali de bastidores, daqueles que estavam ali na liderança, né? Mas não a figura do pastor Cisino. E agora também uma nova gestão, claro, uma nova roupagem. Claro. O pastor Zilmar Miguel moralizou. Eu penso que agora o Congresso está com uma nova visão, né? Com certeza. Mas aquela minha fala, eu repito, eu disse para aquele povo, naquele momento, internamente, tinha poucas pessoas naquela vigília, mas alguém gravou e aquilo repercutiu.